Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo sobre alimentação e gestação. E hoje a gente vai conversar sobre alguns problemas, sintomas que são comuns de aparecerem durante a gestação. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Patrícia, eu sou nutricionista pós-graduanda em nutrição clínica e funcional. Bom, esse tema ele é muito comum no nosso grupo do Telegram. Vocês sempre perguntam se algum sintoma ele é comum, se é isso mesmo que deve acontecer. Então, eu vim sanar um pouquinho dessas dúvidas, tá bom? E para quem ainda não tá no nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês entrarem. Antes da gente começar, já compartilhe esse vídeo com a sua amiga que tem algum sintoma e ela não sabe se é normal ou não. Já assina o canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificada quando a gente lança o nosso próximo conteúdo. Bom, durante a gestação, o nosso corpo ele passa por diversas modificações, tanto estruturais quanto hormonais. Então, com todas essas modificações ao longo desses 9 meses, alguns sintomas eles acabam surgindo durante todo esse tempo. Então, hoje a gente vai conversar sobre 4 sintomas que surgem durante a gestação. O primeiro que eu quero falar com vocês, que é um sintoma que é um dos mais comuns, eles chegam a atingir até 80% de todas as gestantes. Bom, é a náusea e o vômito. Se você não sente, se sinta privilegiada, você faz parte dos 20%. Mas esses 80%, elas têm tanto a náusea quanto o enjoo. Pode vir a ter algum caso de vômito também. E pode acontecer entre a 7ª e a 9ª semana da gestação. A intensidade e frequência varia bastante de gestante para gestante, tá? Em algumas, pode chegar a atrapalhar até a vida pessoal e o estado nutricional dessa gestante. Nós ainda não sabemos o real motivo de surgir esse sintoma durante a gestação, tá? Algumas especulações mostram que é pelo elevado nível do hormônio HCG, que é aquele hormônio que aparece logo no início da gestação, que ele fica elevado. Quando a gente faz algum exame de sangue para descobrir a gestação ou não, é ele que a gente mede. E ele tá ligado com o crescimento da placenta e também com o sistema imune, tanto da mãe quanto do feto. Também o hormônio progesterona, ele fica elevado e essa é uma das especulações também. E ele tá ligado com a preparação do endométrio para a implantação do feto no nosso útero. Também outras especulações é a deficiência da vitamina B6 e também alguns fatores psicológicos, tá? Alguns outros fatores que predispõem a ter esse sintoma durante a gestação é uma gestante adolescente, uma gestação múltipla, ou seja, de gêmeos ou mais, o histórico familiar já de náusea durante a gestação e também o feto do sexo feminino. Bom, em 3% das gestantes que têm esse sintoma, elas desenvolvem um quadro um pouquinho mais grave, que é o que a gente chama de hiperemese gravídica. Essa hiperemese gravídica, ela pode levar a algumas consequências, pode levar a desidratação, essa gestante pode precisar ficar internada, receber hidratação pela veia, receber até alimentação parenteral, que é a alimentação que a gente fala pela veia também. Mas alguns estudos já mostraram que uma dieta com bastante água, vegetais, peixes, diminuem os riscos do desenvolvimento dessa hiperemese gravídica, tá? Outra boa notícia é que a nutrição ela consegue sim ajudar a diminuir esses sintomas de enjoo e náusea. Então eu trouxe aqui 7 dicas para vocês para ajudar a diminuir esse sintoma, tá? A primeira é fracionar as refeições. Então é muito importante fazer mais refeições ao longo do dia em menor quantidade. Evitar períodos longos de jejum. Então tente comer a cada 2-3 horas. Consuma bastante água, pelo menos 2 litros de água por dia, mas não tome tudo de uma vez ou grande quantidade de uma vez. Vá tomando aos poucos. Preste atenção e evite aqueles alimentos que desencadeiam esse sintoma. Evite consumir líquidos junto com as refeições, tá? Então, se for consumir alguma coisa, tente consumir 30 minutos antes da refeição ou 60 minutos após a refeição. Evitar consumir frituras sob imersão e também alimentos
alimentos com muitos condimentos, muitos temperos, que eles têm um odor mais forte. E por último, alguns estudos já mostraram que o consumo de alimentos cítricos em temperatura gelada ajudam também a diminuir esse sintoma. Além disso, se você está tendo bastante episódios de vômitos, existem alguns nutrientes que eles são muito importantes que você acrescente na sua dieta para recuperar o que foi perdido nesses episódios, tá? O primeiro nutriente é a vitamina B6, então você encontra ela em cereais integrais como aveia, quinoa, semente de girassol, soja. Outro nutriente é o magnésio, que aí você encontra nas castanhas, na aveia também. E o potássio é o terceiro nutriente, você encontra na abóbora, na banana, no abacate. Agora, entrando no segundo problema que a gente pode encontrar durante a gestação, são as crises hipertensivas. Elas podem acometer tanto aquelas gestantes que tinham uma pressão normal antes da gestação, quanto pode agravar em mulheres que já tinham alguma condição pré-existente antes da gestação. Bom, a gente tem 4 tipos de crises hipertensivas que vocês precisam entender um pouquinho sobre elas. A hipertensão gestacional, a pré-eclâmpsia, hipertensão arterial sistêmica e a eclâmpsia. Vou explicar um pouquinho de cada uma delas, tá? Primeiro, vou explicar num geral sobre a hipertensão. A gente caracteriza a hipertensão como uma pressão arterial maior que 14/9, 140/90. Então, a hipertensão gestacional, ela é caracterizada por essa aferição pela primeira vez durante a gestação, tá? A pré-eclâmpsia, ela é verificada também após 20 semanas da gestação e ela está junto com a proteinúria, que é o xixi com proteína, tá? Só que a gente não consegue ver isso com os nossos olhos, não é visualmente, tá? Precisa fazer exame. E aí o exame que geralmente solicitam é o exame de urina de 24 horas para conseguir medir isso. A hipertensão arterial crônica, aí ela já é diagnosticada também antes das 20 semanas da gestação ou antes mesmo da gestação. E a eclâmpsia são episódios de convulsões em gestantes que já estavam em um estado de pré-eclâmpsia. Bom, cerca de 20 a 50% das gestantes que têm uma hipertensão gestacional, elas progridem para uma pré-eclâmpsia. Mas, Nutri, como que a gente desenvolve essa hipertensão? Bom, tem alguns fatores que eles podem levar a aumentar o risco, que é a obesidade, a gestação múltipla também, então de gêmeos ou mais, a diabetes, uma doença renal dos rins. Se for a sua primeira gestação, também já é risco. Algum antecedente pessoal ou familiar de pré-eclâmpsia e hipertensão na gestação. E uma dieta pobre em cálcio e magnésio também podem levar a essas crises. Agora eu vou falar um pouquinho dos riscos para o bebê com uma mãe com crise hipertensiva. Ele pode nascer prematuro, nascer com baixo peso para a idade e também aumenta o risco da morbimortalidade após o parto. A morbimortalidade eu expliquei para vocês também nos vídeos anteriores, que é risco de alguma doença ou a morte depois do parto. A nutrição consegue também ajudar essas mulheres que têm já alguma crise hipertensiva ou ajudar também a prevenir o desenvolvimento de alguma crise. Então eu separei aqui alguns nutrientes que eles são muito importantes na dieta. O cálcio, zinco, magnésio, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina B9 e o ômega 3. Então são esses 8 nutrientes que eles são muito importantes. Além disso, uma dieta com alto consumo de frutas, legumes, verduras, peixes está ligada à redução dos riscos de alguma crise hipertensiva. O que acontece durante essa crise hipertensiva, tá? O nosso corpo, ele também aumenta o estresse oxidativo, ou seja, o número de radicais livres aumenta no nosso corpo. Nutri, o que é radical livre mesmo? Radical livre são aquelas moléculas instáveis no nosso corpo e que o nosso sistema antioxidante ele é importante para jogar essas moléculas para fora. Então, com
nesse estresse oxidativo elevado, é muito importante o consumo da vitamina C e E, porque elas são vitaminas antioxidantes, então elas vão ajudar nessa eliminação. O zinco, ele também participa, isso porque ele é um cofator das enzimas antioxidantes. Cofator nada mais é do que uma molécula necessita de outra para cumprir a sua função para ser desenvolvida. Então, essas enzimas antioxidantes, elas precisam do zinco para serem desenvolvidas e cumprirem o seu papel. Já o magnésio, ele tem um papel fundamental na regulação da pressão sanguínea e, como conclusão de muitos estudos, então, uma alimentação rica em alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios é muito benéfica para pacientes com crise ou que querem evitar a crise hipertensiva. Então, separei aqui alguns alimentos para vocês acrescentarem sempre que possível na dieta, tá? Então, açafrão, que é a cúrcuma, azeite de oliva, kiwi, laranja, frutas vermelhas, salmão, sardinha, couve, linhaça, chia e gengibre. Esses alimentos, eles possuem basicamente todos esses nutrientes que eu falei para vocês. Entrando agora na terceira complicação que pode acontecer durante a gestação, é a diabetes gestacional. Então, ela é caracterizada pela intolerância à glicose, diagnosticada pela primeira vez durante a gestação. E ela pode ou não persistir após o parto. Existem alguns fatores que estão ligados, estão favorecendo o surgimento da diabetes gestacional, que é o ganho de peso excessivo durante a gestação, principalmente o ganho de gordura visceral. A gordura visceral são aquelas que elas ficam localizadas nos nossos órgãos. A mais conhecida é a gordura no fígado. Se essa gestante começou também com uma gestação já com diagnóstico de obesidade ou de sobrepeso, isso também predispõe a uma diabetes gestacional. A síndrome do ovário policístico, isso porque essa síndrome, ela já leva a uma resistência à insulina normalmente. Então, na gestação, isso pode aumentar. A idade materna avançada, um histórico familiar e uso de produtos com BPA. O que é o BPA? Ele é uma substância química que está presente principalmente em plásticos que são mais resistentes e transparentes. Vocês já devem ter visto foram comprar alguma coisa plástica, estava escrito BPA free, tá? Mas alguns ainda contêm esse BPA e o uso dele pode prejudicar a gestação e levar a uma diabetes gestacional. Onde você pode encontrar, além dos plásticos, esse BPA? Em enlatados, alimentos aquecidos, resfriados, em embalagens plásticas, copos, talheres, pratos, também de embalagens plásticas. Mas o que acontece no nosso corpo nessa época que leva a uma intolerância à glicose? Bom, junto com o crescimento da placenta, também a maior produção de um hormônio que ele é antagonista à insulina. Isso significa que ele faz um papel totalmente ao contrário da insulina. Então, para vocês entenderem, eu vou explicar um pouquinho em cima qual que é o papel da insulina no nosso corpo. Quando a gente consome algum alimento, principalmente fonte de carboidrato, que eleva a nossa glicose no sangue, essa insulina ela é produzida e quando ela é produzida, ela leva um sinalzinho para as nossas células para falar assim, ó, glicose no sangue está elevada. Aí essas células, elas captam essa glicose e utilizam para si como fonte de energia ou qualquer outro meio que elas precisem utilizar. Bom, então se esse hormônio ele tem uma ação contrária da insulina, então ele impede que as nossas células sejam avisadas. Isso faz com que leve a uma hiperglicemia no nosso sangue. E com essa hiperglicemia, o nosso pâncreas, que é o produtor da insulina, ele produz tanta insulina, só que ela não consegue fazer efeito por conta desse outro hormônio que leva a uma resistência à insulina. É um pouco complicado, mas espero que vocês tenham conseguido entender. Então, um
dos padrões de referência para o diagnóstico dessa diabetes gestacional é com o teste oral, tá? Então, primeiro você afere a sua glicemia em jejum, e aí o limite desse padrão que eu peguei para mostrar para vocês, em jejum, é de 92 miligramas. Após 1 hora que você toma o xarope de glicose, o padrão máximo é de 180 miligramas, e após 2 horas que você toma o xarope é de 158 miligramas, tá? Mas para o diagnóstico, esse exame precisa ser repetido algumas vezes, 2 a 3 vezes, tá? E esse é apenas um dos padrões que eu peguei, existem outros também de diagnóstico. O risco da diabetes gestacional atinge tanto a mãe quanto o bebê. Isso porque a glicose da mãe, ela está sendo constantemente captada para o feto. Então, se a mãe ela se encontra em um estado de hiperglicemia, o feto também vai estar nesse estado. Alguns estudos já mostraram que 50% das mulheres que desenvolvem diabetes gestacional, elas podem chegar a desenvolver após 10 anos do parto a diabetes mellitus tipo 2. Entretanto, se essas mulheres diminuírem 7% do seu peso corporal nesse tempo, o risco do desenvolvimento da diabetes mellitus tipo 2 diminui em 53%. Então, para o bebê, essa hiperglicemia pode levar a um parto prematuro, também desenvolvimento de obesidade e diabetes na infância, a macrosomia, que são aqueles bebês com mais de 4 quilos, síndromes respiratórias e a síndrome do desconforto respiratório também. Bom, tem alguns nutrientes, 7 para ser mais exatos, que eles podem ajudar a melhorar o estado dessa gestante com diabetes gestacional ou prevenir que ela desenvolva diabetes gestacional, tá? O primeiro nutriente são os probióticos. Tem vários estudos mostrando que a administração de probióticos pode melhorar a saúde intestinal. Melhorando a saúde intestinal, também diminui o estado inflamatório e diminui também a resistência à insulina. O ômega 3, só que o ômega 3 ainda precisam ter mais alguns estudos mostrando certinho como que ele funciona em relação à resistência à insulina, mas já tem estudos mostrando que ele aumenta os níveis de uma citocina anti-inflamatória, também diminuindo essa resistência à insulina, porque ele aumenta a sinalização da insulina. Vitamina D, os níveis de vitamina D, eles são inversamente proporcionais com os riscos de desenvolver uma diabetes gestacional, ou seja, quanto mais vitamina D, menor o risco de desenvolvimento. O mioinositol, que é uma vitamina do complexo B, que ela tá ligada à melhora também da resistência à insulina em pacientes que eles têm síndrome metabólica e em mulheres que têm a síndrome do ovário policístico também. O magnésio, porque o magnésio ele participa de reações como a secreção, a ligação dos receptores de insulina. Os receptores de insulina são aqueles que eles ficam na bordinha da célula e aí eles ficam lá só esperando com que seja produzida a insulina, que a insulina vai se ligar com esse receptor e aí a célula vai receber a mensagem de que ela precisa captar glicose no sangue. O zinco, porque o zinco está ligado com a produção das células produtoras de insulina. Então, com baixos níveis de zinco no nosso corpo, a gente não tem uma produção adequada dessas células. E o selênio, porque o selênio ele faz parte de atividades antioxidantes e que também melhoram a resistência à insulina. E por último, o quarto problema é a infecção urinária. A infecção urinária ela chega a atingir até 50% de todas as mulheres. Em gestante, ela chega a atingir até 10%. Isso pode ocorrer por alguns fatores, tá? Isso porque na gestação as mulheres passam por mudanças adaptativas, também a idade materna avançada, alta atividade sexual, a multiparidade, ou seja, várias gestações, diabetes e alguma anormalidade no trato urinário. Então, a maior parte das infecções no trato urinário, elas são ligadas com uma bactéria, porque ela sempre está presente no nosso intestino, mas se por alguma razão ela chegar nessa região do trato urinário, ela pode colonizar e isso vai gerar a infecção. E essa infecção ela pode ser caracterizada de 3 formas. A bacteriúria assintomática,
que é a presença da bactéria na urina, mas você não tem nenhum sintoma, e que se ela não for tratada, ela pode acarretar em uma pielonefrite, que aí eu vou explicar mais pra frente o que é. A segunda é a cistite aguda, que ela acomete 4% das gestantes, e os sintomas são dor ao urinar, aumento da frequência urinária, urgência ao urinar e desconforto abdominal. E a terceira é a pielonefrite. A pielonefrite é quando essa infecção ela pode chegar a atingir os rins por meio dos uréteres e pode causar alguma anemia, alguma doença renal aguda, uma hipertensão arterial sistêmica, uma pré-eclâmpsia também. O tratamento convencional para essas infecções é por meio de antibióticos, mesmo em gestantes. Mas, por meio da nutrição, a gente também consegue ajudar vocês. O consumo de cranberry tem uma relação positiva e protetora quanto a diminuir os riscos ou sintomas da bacteriúria assintomática. É muito legal, né? Como a nutrição consegue ajudar a gente de diversas formas. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, assinar o canal e também ativar o sininho. Assim você sempre fica sabendo dos nossos próximos vídeos. E ó, o próximo vídeo a gente vai falar sobre os hormônios da gestação. Então fiquem ligados que vai ser muito legal. E não se esqueçam, para quem não tá no nosso canal do Telegram, o link tá aqui na descrição. Entrem porque é muito legal. Um beijo e tchau, tchau!